Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade, primeiramente. Gostaria de agradecer às irmãs, pelo convite, as irmãs que me receberam, a igreja toda, aos irmãos que estão à minha retaguarda, por receber a gente novamente, A gente já esteve aqui outra vez, com meu filho, como já foi dito, e voltamos aqui muito felizes, viu? A gente se sentiu muito acolhido da vez que a gente veio, e não está sendo diferente dessa vez também. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis 18, a partir do versículo 9. Aleluia. Jesus, também quero estender o meu agradecimento ao meu pastor presidente, Daniel Felipe, que permitiu estar aqui nessa noite, me confiou estar aqui trazendo uma palavra para os irmãos. Aleluias. Aquele que encontrou já pode dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que não encontrou pede misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eila, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Até aqui, glória a Deus. Pode se assentar. Meu rei, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e faz uma pergunta para ele. Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Glória a Deus. Irmãos, nesse texto, Deus, ele renova uma promessa que ele havia feito a Abraão. Nós voltamos um pouquinho a mais no texto e nós vamos ver que Deus fez uma promessa a Abraão. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua tenda, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para um lugar que eu te mostrarei. O Senhor ali, ele fez uma promessa a Abraão. Ele disse para Abraão sair do meio do teu povo, o que naquela época não era costume entre aquele povo. Naquela época, se um filho saísse, da casa do teu pai, do meio dos teus parentes, e fosse para uma terra longínqua, aquilo não era normal. Mas naquele momento, Abraão, ele ouviu a voz do Senhor e ele creu naquela promessa que o Senhor estava fazendo para ele. E naquele momento ele chamou Sara, sua esposa, Sarai, sua esposa, naquele momento, e disse a ela aquilo que o Senhor tinha falado com ele. Hoje, as irmãs leram aqui no início um texto sagrado ao qual fala muito conosco, mulheres. Afinal de contas, o culto hoje é do círculo da oração. E a palavra diz para nós: mulher, Deus achou graça em você. O teu valor excede aos de rubis. Assim também era Sara. Sara era uma mulher, a Bíblia fala que Sara era uma mulher linda, de muita boa aparência. Ela era cobiçada aos olhos de outros homens, mas ela era fiel a Abraão. Ela era temente ao seu esposo. Já foi dito aqui que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Sara, naquele momento da vida, ela era sábia. Então, quando o seu esposo se achegou até ela e contou aquilo que o Senhor tinha mandado, Sara não pensou duas vezes, nem questionou. Mesmo sabendo que naquela época onde eles moravam, a vida deles era muito estável, eles tinham uma vida boa financeiramente.
E agora, o que Deus estava pedindo para eles era para largar tudo e sair sem rumo. Porque o Senhor disse que Ele ainda iria mostrar a terra que Ele estava falando. Mesmo assim, eles não questionaram. Naquele momento, Abraão pegou a sua família, pegou Sarai e seu sobrinho Ló, e eles partiram, sem destino, apenas confiando no Senhor, naquilo que o Senhor tinha falado. Aqui eu já quero abrir um parênteses para dizer para você que servir ao Senhor requer sacrifícios. O Senhor, Ele falava comigo hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor dizia: servir a mim requer sacrifício, requer às vezes até abandonar os teus parentes. Às vezes requer até abandonar aquele amigo que você acha que é teu amigo, mas que na verdade tem te afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor, Ele falava comigo sobre isso. E naquele momento eles pegam e saem do meio da tua parentela. O Senhor, Ele fez 7 promessas a Abraão. Ele disse para Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Mas entre essas 7 promessas que o Senhor fez para Abraão, existiam 3 promessas que dependiam exclusivamente de Abraão ter um herdeiro. Mas a Bíblia também nos fala que Sarai, ela era estéril. Ela era estéril. O Senhor havia cerrado a sua madre e ela não podia gerar. O Senhor, Sara, ela era obediente, ela era temente ao Senhor, mas ela não podia gerar. E naquela época, nos costumes daquela época, era uma vergonha, era muito humilhante uma mulher não poder gerar. Nós sabemos, nós que somos mães, né, que gerar é um sonho. Eu acredito que todas sonham em gerar, até mesmo aquelas que dizem: eu não quero ser mãe não. No fundo, elas querem sim. E Sara, ela não teve esse privilégio ali concedido pelo Senhor na época. Mas o Senhor, Ele tinha feito uma promessa para Abraão. E se o Senhor fez uma promessa, Ele também é fiel para cumprir. Aleluia. Mas não era o que estava passando pela cabeça de Sarai na época. Porque Abraão, ele estava se entristecendo. A Bíblia fala que por alguns momentos Abraão se entristecia, porque ele não via as promessas se cumprirem. Ele achava impossível Sarai gerar. Afinal, eles já eram avançados em idade. Abraão já estava com quase 80 anos e ele não tinha um descendente. Então ele se achega até o Senhor e ele diz para o Senhor: Senhor, o meu servo vai ser o meu herdeiro, porque eu não tenho filhos, eu não tenho uma descendência. E o Senhor chamou Abraão para fora. Então o Senhor disse para Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe assim: assim será a tua descendência. E Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas aí entra a esposa. Porque tem horas que a gente é uma bênção para abençoar o nosso esposo. Mas tem horas que se a gente não vigiar, a gente leva o nosso esposo por caminhos tortuosos. A gente leva o nosso casamento por caminhos tortuosos. Até mesmo a nossa família, como já foi dito aqui. E Sarai naquela época, ela tão entristecida porque não podia gerar e vendo também a tristeza do seu esposo, ela decidiu dar uma ajuda para o Senhor. E é aí que ela errou. Porque nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Aleluia. O possível, o homem faz. Verdade. E o que é impossível, a gente deixa na mão de quem? Glória É na a mão do Deus. Senhor. Aleluia. Se ela tivesse deixado na mão do Senhor, teria poupado um tempo enorme das promessas do Senhor sobre a vida deles. Mas ela decide dar uma ajuda. Então ela chega até o seu esposo e ela diz para ele: olha, eu tenho um plano. Eu tenho uma serva jovem que pode gerar. Você se deita com ela e ela vai gerar o filho da promessa. Olha o absurdo. Tem dias e tem horas que a gente recebe uma promessa. Levanta um vaso, Deus usa um vaso para falar com a gente recebe a promessa. Só que tem um porém. A promessa, quando ela é feita pra gente, ela não tem horas, não tem data, não é? O Senhor, Ele fala que vai fazer, mas Ele não dá o tempo. Afinal de contas,
O tempo é dele, é quando ele quer. Mas aí a gente quer tudo no nosso tempo. Aleluia. Não, o Senhor falou que vai fazer, então ele tem que fazer. Se não está acontecendo, alguma coisa está errada, eu vou ajudar. Então ela chama a sua serva Agar e ela entrega a Agar para se deitar com seu esposo. Olha o absurdo. Ela não estava errada porque naquela época, na lei deles, podia sim o esposo se deitar com uma outra mulher, já que a sua esposa não pudesse dar filhos. Então, Abraão, ele se atentou para aquilo que Sara disse e ele fez o que Sara havia dito. Era para Abraão ter tido a consciência naquela época de que não era aquilo que o Senhor queria. Mas a Bíblia fala que ele confiava muito na sua esposa. E é aí que mora o perigo, irmãos. O teu esposo, ele pode confiar em você até que ponto? Até que ponto você dá conselhos bons para o teu esposo? O teu esposo, ele pode se assentar do teu lado e contar um segredo, aquele segredo que só está dentro do coração dele? Porque Sarai, o esposo dela, confiava. O problema foi que ela se aproveitou da situação para colocar ele em algo errado, que não agradava o Senhor, não era aquilo que o Senhor queria. E então, acontece de Agar gerar um filho de Abraão. E claro, ela é a serva. Naquele momento, ela se achou. Não é? Ela disse, agora eu sou serva, mas estou gerando um filho do meu Senhor. Ela começou, a Bíblia fala que ela desprezou a sua senhora. Ela começou a desprezar a sua senhora. E aí o que houve? Sarai se doeu. Porque ela estava sendo humilhada pela sua serva. Afinal de contas, vamos imaginar, nós podemos imaginar que Agar talvez até dissesse para ela, não, eu estou gerando o filho da promessa. Afinal de contas, Sarai disse que era o filho da promessa que estava sendo gerado. Mas Sarai foi o quê? Se queixar com seu marido. Porque às vezes a gente faz o quê? A gente põe as nossas mãos onde é as mãos do Senhor. E a gente faz do nosso jeito. E aí o que acontece? Dá errado. E quando dá errado, o que é que a gente faz? A gente vai chorar as pitangas lá nos pés do Senhor. Oh, Jesus, por que o Senhor esconde de mim o teu rosto, Senhor? Ai, Pai, por que não acontece, Senhor, as tuas promessas na minha vida? Aí dá uma de coitado. E se esquece que se colocou na situação. Não é? Jesus. Provocou aquela situação errada, contrária à vontade do Senhor, mas está lá dizendo, Senhor, o Senhor não está me ouvindo. O que é que eu fiz de errado? Oh, meu Deus, é sabedoria, né? A gente se põe na situação errada, contrária à vontade do Senhor, e depois quer questionar as vontades do Senhor. E foi isso que Sarai fez. Ela foi se queixar ao seu marido. E então seu marido diz para ela, faz o que você achar melhor. Toma as providências que você achar melhor. Então a Bíblia fala que Sarai afligiu a sua serva. Nós não sabemos de que maneira foi, mas provavelmente não foi muito bom, não. Porque a Bíblia fala que Agar foge da presença da tua senhora. Vai se esconder. E a Bíblia fala que naquele momento em que ela se esconde, um anjo do Senhor acha Agar. E o anjo do Senhor ali fala com ela e diz para ela, volta, se humilha para a tua senhora. É difícil, né? Quando você é colocado numa situação que você não queria, é humilhada, porque Agar, ela era serva. Ela não teve a opção de dizer não para aquilo que Sarai estava mandando. Ela foi obrigada a se deitar com seu senhor, a gerar um filho que provavelmente na época nem passasse pela sua cabeça. Mas ela foi colocada numa situação, porque muitas vezes quando nós tomamos atitudes erradas, nós não ferimos só a nós, nem só a vontade do Senhor. Às vezes a gente coloca outras pessoas em situações a quais elas não queriam estar por vontade nossa, porque eu quero a minha promessa. E a Bíblia fala que o anjo disse para ela, volta, porque eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Porque o Senhor contemplou o que Agar estava passando. Ela pode ter desprezado a tua senhora, sim, por algum momento. Mas olha a situação a qual ela estava sendo colocada. E a Bíblia fala então que Agar volta. E agora ela gera o filho
de Abrão. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. E ela gerou aquele filho. E aí o tempo passou. A Bíblia fala que passaram-se 13 anos sem a presença do Senhor falar com Abraão. Porque às vezes, oh aleluias, aquilo errado, Deus, uma aleluia. coisinha errada que a gente faz, afasta a presença do Senhor. Verdade. Tira a presença do Senhor do nosso meio. E aquilo dói. Porque a gente, se tem uma coisa que é melhor que tudo, é a presença do Senhor. Verdade, E a Bíblia fala Deus. que se passaram ali 13 anos sem a presença do Senhor. Até que um dia o Senhor, ele aparece a Abraão novamente. Ele já era da idade de 99 anos quando o Senhor apareceu a ele. E o Senhor disse para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Anda em minha presença e ser perfeito. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Olha o que o Senhor disse para Abraão. Ele disse: daquele jeito que está, não dá mais. Eu não quero. O Senhor está dizendo para alguém nessa noite que desse jeito que está, ele não quer. Eu vim lá de Aleluia, Jaú Jesus. até aqui, falando através do Senhor, que desse jeito que tá, não dá. O Senhor já disse no começo que para servir ao Senhor requer sacrifício, Aleluia, Jesus. requer renúncia. Então o Senhor está dizendo: do jeito que tá, não dá. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser Aleluia, perfeito. Jesus. Glória a Deus. Então, naquele momento, Abraão, ele se derrama na presença do Senhor. Afinal de contas, ele estava tendo de volta aquilo que ele havia perdido por um erro, por uma decisão errada. E então o Senhor, ele renova as promessas a Abraão. O Senhor, ele, naquele momento, a Bíblia diz que ele muda, o Senhor, ele muda o nome de Abraão. Ele diz para Abraão: a partir de hoje não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, porque serás pai de uma multidão. Aleluia. E ele também diz: e também a sua esposa não se chamará mais Sarai, e sim Sara, porque será mãe de uma multidão. Aleluia. Então o Senhor ali, ele renova uma promessa já feita lá atrás, que talvez se eles tivessem esperado, o Senhor já tivesse cumprido. Porque é isso que acontece. A gente está pertinho de segurar a bênção, e aí uma decisão errada, a gente retrocede para trás aquilo que estava tão perto da gente conseguir. E a Bíblia fala que então já era Abrão na idade de 100 anos e a sua esposa na idade de 90 anos. Imagina, nós mulheres sabemos, era impossível? Era. A Bíblia fala que naquele momento que Deus faz a promessa, Abrão, ele diz para o Senhor, ele ri, né? Mas não é de desaforo, ele ri porque ele diz: Senhor, né? Eu já sou velho, a minha esposa também. Como é que a gente vai gerar? E ele diz assim para o Senhor: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Ele faz um pedido ao Senhor. Ele diz ao Senhor: Senhor, que o Senhor olhe para Ismael. Aí o Senhor diz para ele: não é de Ismael que vai sair a tua descendência. Aqueles filhos todos que o Senhor havia prometido não sairia de Ismael. Mas a Bíblia também fala que Deus, ele se atentou para a vida de Ismael. E ele não desprezou o menino. A Bíblia fala que o Senhor, ele disse para Abraão: pode ficar sossegado. E quanto a Ismael, também tenho ouvido. Eis aqui, o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandiosamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então, mesmo sendo gerado num erro, Deus, ele não desprezou Ismael. Eu não sei o que é que você passou, em qual situação talvez você foi colocado sem querer, mas o Senhor, ele não te desprezou. Ele atentou para a tua vida também. Mesmo que talvez você tenha sido gerado em um erro, mas o Senhor, ele tem cuidado de ti. E então passa o tempo e o Senhor, a Bíblia fala que aparecem 3 anjos a Abraão. E esses 3 anjos, eles aparecem e fazem algumas promessas o tempo
tema hoje é promessa. Aleluia. O Senhor que fez a promessa, agora Ele iria cumprir a promessa. Então a Bíblia diz que o anjo aparece e é onde nós lemos, né? Que o anjo diz para Abraão que Sara iria gerar. E Sara riu. Ela riu porque era impossível. Afinal, as regras dela já tinham cessado. Como é que ela ia gerar? Então o anjo pergunta para Abraão: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A Bíblia, ela fala que as promessas na vida de Abraão, elas tiveram 2 fundamentos básicos. A ordem dada por Deus para deixar a casa e a obediência de Abraão sem contestar. Mesmo sabendo que podia ser difícil, ele foi. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou aqui hoje debaixo de uma promessa. Aleluia, Jesus. Eu vim aqui hoje e não foi fácil, não. Não foi fácil. Eu fugi. Fugi, pastor. Olha, fugi. Eu fugi porque o Senhor, Ele tinha me feito uma promessa. E eu achava que essa promessa ainda estava longe de se cumprir. Eu pensei assim, ainda tem um caminho. Eu ainda preciso melhorar muito. E então eu estava fugindo, como Jonas. Mas então o Senhor, Ele me disse: estou preparando um caminho. E eu disse: se o Senhor está preparando um caminho, o meu filho disse para mim que Deus não dá algo que eu não possa ser capaz de fazer. Eu falei: então eu vou. E eu vim aqui hoje debaixo de uma promessa que o Senhor me fez há muitos anos atrás. Eu quero dizer que, como Sara, eu também tomei decisões erradas diante de uma promessa que o Senhor me fez. E eu retrocedi quando o Senhor queria que eu prosseguisse. E eu retardei as promessas do Senhor para a minha vida durante muitos anos. Foram muitos anos que a promessa retardou por causa de uma desobediência minha. Eu não posso sair daqui hoje sem contar um breve testemunho. Aleluia, Deus. Do que Deus tem feito na minha vida, porque quando o Senhor me deu o testemunho, Ele disse para mim que Ele estava me preparando, para que quando eu tivesse a minha oportunidade, eu não me esquecesse de onde o Senhor me tirou. Aleluia. Não se esqueça jamais de quem você era e de onde você estava, de onde o Senhor te tirou. Nunca se esqueça disso. Não fugindo do tema, eu quero dizer para vocês que desde criança o Senhor já tinha uma promessa sobre a minha vida. E não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil estar aqui diante de vocês falando a respeito das palavras do Senhor. Porque é uma responsabilidade tremenda estar aqui. Eu estou aqui porque o Senhor, Ele teve misericórdia da minha vida. Eu ainda era criança quando os meus pais se separaram. E durante essa separação, os filhos foram divididos. E eu fui criada pela minha avó materna desde os 11 meses de idade. E não foi uma vida fácil. A gente vivia momentos difíceis. Minha avó criava eu e mais um irmão. E já era de uma idade bem avançada nessa época. Mas a minha avó era mulher de oração. Era mulher de botar o véu na cabeça, se ajoelhar antes de dormir, se ajoelhar a hora que se levantava. E a minha avó dizia: você vai ser alguém nessa vida, porque eu estou orando por você. E a minha avó orava pela minha. E eu via aquilo todos os dias enquanto ela orava. Criança. E na idade de 5 a 6 anos, eu passei a sofrer abusos por parte de um parente. E aquilo mexeu comigo desde a minha infância. Hoje eu falo isso sem mágoa no meu coração, porque um dia o Senhor me curou. Porque um dia eu tive um encontro real com o Senhor e Ele me curou. E eu liberei o perdão. E então aquilo foi passando e eu questionava ao Senhor, mas não dizia nada, porque afinal de contas a minha família é uma família muito conservadora. Ninguém iria acreditar numa criança. Mas o tempo passou
E a gente continuava naquela situação, até que a depressão começou a entrar dentro de mim. E eu era ainda uma criança, quando eu comecei a ter pensamentos suicidas. Eu não tinha vontade de mais nada. E ninguém sabia. Eu não podia desabafar com a minha avó. Eu sabia que ela não merecia ouvir aquelas coisas. Mas a minha avó não deixava de orar. E não deixava de me levar para a igreja. Eu frequentava a igreja com a minha avó. E aos 10, 11 anos de idade, Satanás, ele queria tentar assim contra a minha vida. Ele novamente colocou uma pessoa dentro da minha família, que não pertencia à minha família, mas passou a pertencer. E essa pessoa por 2 vezes tentou abusar de mim. E aquilo para mim foi a gota d'água. Foi o momento em que eu me lembro que um dia minha avó me levou para a igreja com ela. E eu passei tanta raiva aquele dia, tanta raiva. Porque aquele irmão, aquele homem de Deus, ele falava lá que Deus fazia, que Deus era amor, que Deus era bondade. E o meu coração queimando de raiva. E eu saí daquele culto e eu lembro que eu ia fazer 12 anos. E minha avó dizia, eu só te obrigo a ir para a igreja até 12 anos. Congregação cristã. Ela disse, depois dos 12 você faz o que você quiser. Mas também vai prestar conta com Deus. E eu falei, agora eu não vou mais. E eu disse para ela, eu não vou mais. Mas não falei o motivo. Mas eu me lembro que eu me deitei naquela noite com tanto ódio no meu coração. E eu disse para o Senhor, eu não sei se o Senhor existe. Mas eu não te sirvo mais. A partir de hoje eu não piso mais dentro de nenhuma igreja. E por mim pode fechar tudo. Porque um Deus misericordioso, que me ama e que permitiu eu passar por tanta coisa que só eu sei. Não. E naquele momento eu me lembro que peguei uma faca, segurei a faca na mão, mirei no pulso, aí desisti. Aí peguei uma cartela de remédio, abri e desisti. E eu louvo a Deus porque o Senhor, naquele momento, estava do meu lado, segurando as minhas mãos e dizendo, não vai fazer. Não vai dar brecha para o diabo, porque eu tenho promessa. O Senhor, Ele tem promessa. Você não desistiu porque Deus tem promessa. Aleluia. Você está aqui hoje porque tem promessa. Glória a O Espírito Deus. Santo te trouxe aqui hoje porque você tem promessa. Então Deus para de é, retardar a aleluia. promessa que o Senhor tem na sua vida, viu? Glória a Deus. Tem Aleluia, promessa. Jesus. E o Senhor, Ele naquele momento me segurou. E os anos se passaram e eu finalmente conheci a Jesus e eu me converti. E eu comecei a servir ao Senhor. E o Senhor, Ele me alertou um dia, Ele disse para mim, Satanás tem abrido uma cova para você. Faz a minha vontade ou você vai cair. Eu estou fechando hoje uma cova. E eu ri. Eu falei, não, do jeito que estava a minha vida na época, um casamento frustrado, uma vida de desaforos, eu falei, não, Senhor, eu estava na presença do Senhor, eu tinha ministério. E então eu entreguei tudo. E eu saí da presença do Senhor. Porque naquele momento, como Sara, eu quis agir pelas minhas próprias mãos. Eu disse, não, chega. Não cansei de ser crente, cansei dessa coisa de crente. E eu saí para o mundo. E eu vou te dizer, irmãos, foi difícil. Porque ali tudo aquilo de maldição que haviam lançado sobre a minha vida ainda criança, dizendo que eu seria isso, que eu seria aquilo, se cumpriu. Eu passei a viver uma vida de promiscuidade, de prostituição. Eu estou aqui hoje é pela misericórdia do Senhor, porque quem me vê hoje fala, olha lá que bonitinha. Não, eu estou aqui não é porque eu sou boazinha, não. Eu estou aqui é porque o Senhor me olhou lá no lamaçal do pecado. Glória a Deus. Ele achou graça em mim e a graça dele, redentora, me transformou. E aí um dia eu não aguentava mais viver naquela promiscuidade. Foi quando eu comecei a voltar para os caminhos do Senhor. E o Senhor me deu uma família novamente. Eu já tinha o meu filho Luiz. O Senhor me deu mais 2 filhos e um esposo. E eu louvo a Deus pela vida da minha família, porque foi o Senhor que me deu. Foi projeto do Senhor, eu creio. Aleluia. E eu voltei para a casa do Pai. E eu me lembro que quando eu voltei, um dia, eu disse para o Senhor assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não vou conseguir ficar. Irmã, só eu sabia o quanto o mundo me chamava de volta. Eu era casada, mas eu sei o que eu passava, querendo voltar atrás, para aquela vida de pecado.
Eu amava o pecado e eu dizia para o Senhor, chorando na presença do Senhor. Eu dizia, Senhor, eu não aguento. Eu falava para o pastor, pastor, eu não vou conseguir. O pastor, eu lembro até hoje, o pastor Daniel não desistiu de mim. Eu sou eternamente grata pela vida dele. Porque muitas das vezes eu passava ali na rua, pela misericórdia do Senhor, ele dizia para mim, você tem chamado, você tem promessa, Deus está te esperando. E um dia eu cheguei no Senhor e eu falei, Senhor, agora eu fiz como Abraão e Sara. Eu disse para o Senhor, Senhor, chega. Chega. Eu não vou mais fazer da minha maneira, agora é da tua maneira. Então eu me coloquei na posição que o Senhor queria. E eu comecei a buscar. E eu disse para o Senhor, me perdoa, mas eu não vou conseguir sozinha. Então eu preciso que o Senhor interfira. E foi aí que, assim como um dia o Senhor fez prova de Abraão, pedindo em sacrifício o seu filho Isaque, para ver até onde ia a fé do teu servo, o Senhor, ele fez comigo. Então o Senhor me pegou, me levou lá na olaria, me quebrou, mas me quebrou nas suas mãos. Aleluia. E você que é mãe, que está aqui hoje, eu vou te dizer, você vai me entender. Se tem uma coisa que dói, é quando atinge o nosso filho. Já foi dito aqui outrora que Deus já fez na vida do meu filho, quando ele ainda estava no meu ventre. Mas o Senhor ainda tinha coisas para fazer. Então o Senhor disse para mim, aquieta, porque agora é comigo. Então pensa bem antes de botar tudo na mão do Senhor. Porque colocar tudo na mão do Senhor é na mão do Senhor. E o Senhor, ele não brinca em serviço. Ele pega, ele amassa, ele refaz, só que ele refaz melhor. Aleluia. Muito melhor. Glória a Então Deus. entrega hoje para o Senhor aquilo que você tem pedido. E fica tranquilo. Mas não pensa que vai ser fácil não, porque ele vai moer, se precisar. Aleluia. E o Senhor, ele me pegou, me levou lá na olaria. O Senhor pegou e permitiu que a enfermidade assolasse a vida do meu caçula. Na época ele tinha 1 ano e 6 meses. O nome dele é Heitor. É a minha bênção menorzinha. E naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo. Mas assim que ele começou a adoecer, o Senhor, ele me dizia, eu estou trabalhando. E eu dizia, Senhor, mas desse jeito, na vida do meu filho. Você acha que Abraão não perguntou, né? Deus, mas o meu filho, aquele que o Senhor, o único que o Senhor me deu, é aquele. Porque Deus tem a maneira dele de trabalhar. E às vezes não é do jeito... Se ele tratar a gente com carinho, a gente pisa na bola. Então ele trata a gente da maneira mais difícil. Irmãs, para encurtar, o meu filho sofreu de um problema no joelho. Ele era saudável, mas uma enfermidade acometeu o joelho dele. E o meu filho por 7 dias não andava mais. Não ficava de pé, só gritava de dores. Ele foi hospitalizado às pressas, passou por uma cirurgia de emergência no joelho. Após a cirurgia, eu fui chamada dentro da sala porque ele estava voltando da anestesia, ele estava muito agitado. Quando eu entrei na sala, achando que eu ia ver uma coisa, quando eu chego lá, era como se eu não estivesse lá. Os médicos falando entre eles e eu parecendo um nada. E eles diziam, corre, tá com febre, vai convulsionar, pega sangue, vai precisar de transfusão. E eu assim. E eu dizia, Senhor, o que é isso? E a mulher me vira e disse assim pra mim, mãe, você sabe que vai pra UTI? Eu disse, não, eu vim aqui pra acalmar meu filho. Ela disse, não, mãe, sai, avisa o teu esposo. O teu filho tá indo pra UTI, porque ele teve algumas complicações. Você sabe o que é? Eu fico imaginando Abraão caminhando com o seu filho até o monte onde o Senhor havia ordenado para entregar o teu filho. Eu dizia, Senhor, o Senhor vai querer o meu. O Senhor vai pegar o meu. E o Senhor dizia, eu estou trabalhando. E eu me lembro que eu entrei na UTI, eles disseram, você vai poder ficar com ele aqui, o tempo que for preciso. E a gente ficou naquela UTI. Eu me lembro que depois que todo mundo foi embora, despedaçado, eu abri a minha Bíblia e o Senhor lá em Salmos conversou comigo, tete a tete, assim. E o Senhor disse pra mim, você me pediu, eu estou interferindo, minha filha. E vai ficar firme. Você vai sair daqui firme. Eu estou te dando testemunho. E foram 3 dias de UTI dentro daquele hospital. O meu filho
ali sem poder andar, um diagnóstico de que ele talvez nem voltasse a andar. Foram ao todo 14 dias de hospital. E no 14º dia, o médico disse para mim: mãe, amanhã eu volto para ver ele. E a gente vê o que a gente faz, se te libera, faz fisioterapia. E eu disse para ele, doutor, eu vou sair daqui com ele andando. Se ele estiver andando, eu vou. Senão, eu não vou. E o médico olhou pra minha cara, riu e falou assim: ô mãe, essas coisas de crente, né? Essas coisas de crente. Eu falei assim: essas coisas de crente. Sabe por quê? Porque eu sirvo Deus do impossível. Porque o possível, eu faço. E ele faz aquilo que é impossível aos olhos do homem. E então, eu confiei no Senhor. Mas eu lembro que eu disse para o Senhor: Senhor, eu coloquei nas tuas mãos. Se o Senhor fizer, é Deus. E se não fizer, é Deus também. Mas se puder, faz a minha vontade. Me entrega andando. E eu me lembro como hoje, quando ele, 1 ano e 6 meses, segurou na grade do berço, levantou de pé, bateu os bracinhos e segurou de novo. O meu coração quase saiu pela boca. E ele, sem entender, porque nem falar ele não falava, ele mostrou pra mim que ele estava curado. Aleluia. E eu me lembro que a gente saiu dali andando. O meu filho está hoje com 4 anos de idade. A gente chama ele de macaquinho, mas é porque ele parece mesmo um macaquinho se pendurando nas coisas. A gente dá até bronca porque eu estava dando bronca nele porque ele estava subindo gente na árvore com 4 anos. E ele é um cisquinho. E sabe o que o Senhor me falou? O Senhor disse para mim: estava sem andar, você me pediu, agora deixa o menino subir. Então eu louvo a Deus, porque este é o meu testemunho. Foi Deus, isso que aleluia. me fez ficar firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, vocês veem o quanto uma decisão errada que a gente toma nos afasta da presença do Senhor. A Bíblia fala que Deus então deu Isaac a Sara na idade de 90 anos. Ela gerou a promessa que o Senhor havia feito. E quanto tempo demorou para essa promessa chegar? Afinal de contas, ela tentou agir por impulso, por suas próprias mãos. O Senhor hoje, Ele está falando comigo e Ele está falando com você nessa Aleluia, noite. Jesus. O que você tem retardado na sua vida? Talvez um chamado, um ministério, uma oportunidade como eu fiz. Tentei recusar, mas o Senhor disse para mim: vai, porque é eu que estou contigo. Aleluia. O que é que você tem afastado de você? Deus te deu um ministério, você não quer? Deus te deu para reger um grupo, você não quer? Deus te mandou levar uma palavra lá para aquele irmão que você não gosta e você não quer ir, mas o Senhor está te mandando. Aleluia. Ah, mas eu não gosto. Como é que não gosta? Gosta sim. É teu irmão. O que é que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Eu não sei o que você tem passado, a maneira a qual você entrou dentro desta casa nessa noite. Mas o Senhor, Ele sonda e conhece o meu e o teu coração. Aleluia, Jesus. E o Deus que fez uma promessa para mim e para você, Ele é o mesmo que cumpre. E se Ele cumpriu a promessa, aleluias, na vida de Sara com 90 anos, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida também. Aleluia, Jesus. Tudo aquilo que o Senhor requer de nós é sacrifício. É um conserto com Ele. É colocar diante dEle as nossas preocupações e sossegar. Deixar que Ele faça. Porque as demais coisas serão acrescentadas quando nós nos colocarmos diante da presença do Senhor. Aleluia, Amém? Jesus. Glória a Deus. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Porque eu vejo uma simplicidade aqui nessa igreja desde a outra vez que eu vim, pastor. Desde a outra vez que eu vim, eu já saí daqui falando. Eu disse: nossa, eu amei a irmã Dirce. Eu amei a irmã Dirce aqui regendo as crianças. Oh, meu Deus, que simplicidade. Olha, irmã Dirce, que Deus te conserve nessa simplicidade, viu? Porque eu pude sentir o poder do Espírito Santo no momento em que a senhora louvou aqui. Aleluia. Porque o que o Senhor, Ele quer de nós é um louvor agradável a Ele. Aleluia. Não adianta nada cantar bonito aqui na frente e ter atitudes que desagradam ao Senhor.
O Senhor, Ele se agrada de ti, viu? Ele se agrada daquilo que você tem feito de coração para Ele. Aleluia. E o Senhor, Ele tem algo preparado para você que você nem imagina. Mas porque você tem feito do teu coração, tem saído de dentro do teu coração o perfeito louvor ao Senhor. Aleluia. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Não é vir aqui pregar bonito, falar, sapatear se não tiver a presença do Senhor. Eu não vim aqui me aparecer, não vim aqui fazer aquilo que eu queria. Eu vim aqui porque o Senhor disse para mim, vai e deixa que do resto eu faço. Eu cuido. Enquanto você vai, eu cuido do que é teu. Aleluia. Só eu sei como está lá o que eu deixei lá em casa. Só eu sei o que eu tenho pedido, o Isaac que eu tenho pedido para o Senhor lá em casa. Mas o Senhor disse, vai e faz a minha obra. Porque enquanto você estiver fazendo o que eu quero, eu cuido do que é teu e do Aleluia, que você Jesus. precisa. Eu não sei qual é o Isaac que você tem pedido para o Senhor. Mas o Senhor, Ele quer te entregar nessa noite. Mas Ele precisa de conserto. Não vai ser de qualquer jeito, não. Se precisar quebrar, você está disposto a ser quebrado na mão do oleiro? Ou você só quer a bênção e não quer sofrer as consequências? Você não quer pagar o preço? O Senhor, Ele quer que a gente pague o preço. Com liberdade, eu posso pedir para a igreja se colocar de pé? Eu não posso sair daqui sem fazer uma oração, porque afinal de contas nós somos o círculo da oração. Eu pertenço ao círculo da oração, então nós precisamos orar. Eu não sei se existe alguém aqui que não é evangélico. Eu acredito que pelo que eu percebi não tem. Mas se tiver alguém, fica o convite para você vir até aqui à frente aceitar Jesus. Mas eu tenho um convite ainda melhor para quem está aqui dentro. Você que tem algo que você quer do Senhor, que você já colocou na mão do Senhor, mas você está achando que está impossível disso chegar até você. Na autoridade do Espírito Santo que me foi dada, eu queria te pedir para vir até aqui à frente. E eu queria orar por você. Eu não vim lá de Jaú até aqui à toa. Eu queria ter a oportunidade de orar por você. Se tem algo que você tem pedido para o Senhor, mas vem crendo. Se não for crendo, não vem. Se coloque na frente, deixa eu orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir para aquele irmão que está ali do lado da irmã que está com o bebê. Gostaria de te fazer o convite de vir aqui e eu poder orar por você. Aleluia, Jesus. Pode vir também, irmão. Em nome de Jesus, se sentir, venha. Porque o Senhor, Ele mostra para mim que existem pessoas aqui que Deus fez uma promessa lá atrás. E você está duvidando porque não chegou até agora. Está duvidando por quê? A promessa se passou tantos anos na vida de Abraão, mas se cumpriu. Não sai daqui hoje duvidando, não. Sai daqui hoje crendo que a promessa do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de pedir para fazer a oração de poder. Aleluia. Eu peço que a igreja ore também. Não perca o Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E me ouve. Canta. Aleluia. Deus te Ah, Espírito Santo de Deus. A tua vontade, Senhor Deus, é plena e absoluta. Nós somos, Senhor Deus, os teus vasos, e tu és o oleiro, o Deus que conhece, o Deus que sonda, o Deus que sabe como que está a situação de cada um. O Senhor Deus, que a palavra, Senhor, ó Deus eterno, que nos confronta, a palavra que Senhor Deus nos confronta a nossa vontade, o nosso querer. Ó Pai eterno, mas eu tenho certeza que aquele irmão que aqui entrou, ó Pai eterno e poderoso, na situação que para ele é impossível, que é difícil, ó Pai, aleluia, na situação a qual, Pai, ó Pai eterno, solução, Senhor, pela tua vontade, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor nessa noite está trabalhando, que o Senhor nessa noite está fazendo algo tremendo e poderoso em nosso meio. A tua palavra foi pregada aqui nessa noite, ó Deus eterno, nós sabemos, ó Pai,